Outra importantíssima aplicação dos piezômetros são as barragens, né? Nós temos algumas barragens que, conforme vocês já estudaram em geologia, elas são compostas por meio poroso, né? Então, a barragem de terra, por exemplo, é uma barragem de argila, né? É uma barragem composta por meio poroso, meio de baixa condutividade hidráulica, mas um meio que tem vazios, e por esses vazios a água pode entrar. Então, a importância da instalação dos piezômetros nessas barragens é para verificar se a água entrou no maciço da barragem e o quanto essa água entrou no maciço da barragem. Porque a percolação da água pelo maciço das barragens é um fator que pode levar ao colapso da barragem em casos extremos e que pode afetar a estabilidade estrutural do próprio maciço da barragem. Então, a presença de água no maciço, a presença de uma zona saturada de água dentro do maciço, pode afetar a estabilidade desse maciço, levando, em casos extremos, a eventos de rupturas dessas barragens. Então, os piezômetros são instalados ali nas barragens para se fazer esse monitoramento da zona saturada ali na região, ou do maciço ou das fundações da barragem, tá? Vamos fazer aqui, antes disso, um breve comentário a respeito de barragens. Nós temos aqui três figuras, três imagens, onde aqui nós temos um vale em V, um vale chamado de fechado ou encaixado, um vale bem encaixado. Aqui um vale em V mais aberto e um vale de fundo plano ou um vale espraiado. Então, nós teríamos aqui nessa imagem da esquerda um vale encaixado e na imagem da direita um vale espraiado. Vou perguntar para vocês, lógico que nós instalamos ou construímos barragens em vales, porque ali estão normalmente os cursos de água, os rios, né? Em quais desses vales é melhor, pelo menos analisando geometricamente, fazer a implantação de uma barragem? Um vale encaixado, o vale da esquerda, ou um vale espraiado, o da direita? É mais vantajoso que a gente construa a barragem em vales mais encaixados, certo? Então, a construção de uma barragem, ela é mais vantajosa num vale encaixado, porque essa barragem construída numa região encaixada, ela teria um comprimento menor. Então, essa barragem ela teria aqui um comprimento, por exemplo, L1, nesse vale encaixado. Se por acaso a barragem fosse construída aqui, não vou pôr no vale espraiado, né? Mas num vale mais aberto, ó, de forma que ela tenha a mesma altura, olha o comprimento que essa barragem vai ter. Ela vai ter um comprimento muito maior. Então, uma barragem instalada num vale mais espraiado, ela vai ter fatalmente um comprimento maior. E isso vai levar a uma obra, logicamente, muito mais cara do que no caso anterior, onde o vale é encaixado, tá? Então, o comprimento L2 é maior do que L1, vou dizer até que é muito maior do que L1. Então, é preferível fazer instalação de barragens em vales encaixados e não em vales espraiados. Tudo bem, pessoal? Porque a barragem ela adquire aí menor comprimento, menor gasto de material. Então, aqui nós temos duas situações onde, pelas curvas de nível, a gente consegue identificar regiões de vale encaixado e regiões de vale espraiado. A gente pode identificar na vizinhança do vale onde corre o rio, certo? Em função das distâncias entre as curvas de nível. Verifiquem aqui, por exemplo, que as curvas de nível estão mais próximas entre si, indicando que o vale é mais encaixado. Aqui as curvas de nível, principalmente à esquerda, estão mais distantes entre si, indicando que o vale é espraiado, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tenha curvas de nível de 5 em 5 metros, essas curvas de nível mais vermelhas, aqui mais rosa, né? Sejam curvas de nível de 5 em 5 metros, essas marrons aqui de 1 em 1 metro, tá? Então, vamos imaginar que a gente vai instalar a barragem passando por essa cota, a crista da barragem passa por essa cota. Onde que eu vou tentar escolher o local de implantação? Um local onde as curvas de nível mais se aproximam do rio. Então, por exemplo, vamos pegar esse ponto, tá? Ó, uma curva de nível vermelha, outra curva de nível vermelha e uma lateral aqui próximo do rio. Do outro lado vai ter a mesma coisa, uma lateral próximo do rio, outra à esquerda e outra à esquerda. Então, essa curva de nível aqui, ó, ela tem a mesma cota dessa curva de nível. Veja aqui, ó, 1, 2, 3 curvas de nível vermelhas. 1, 2, 3 curvas de nível vermelho. Então, as cotas dessas aqui são iguais. Então, o eixo da barragem,
ele teria esse comprimento aqui num vale encaixado, certo? Então, esse seria o comprimento aí do eixo da barragem no vale mais encaixado. Agora, se nós pensarmos de cá, vamos exagerar, pegar uma situação mais esdrúxula mesmo, mais crítica. 1, 2, 3. Então, a barragem passaria aqui na margem direita, né? A gente fala margem direita, margem esquerda, sempre seguindo o curso do rio. Então, descendo o rio, tudo que está à direita nós chamamos de margem direita, e tudo que está à esquerda nós chamamos de margem esquerda. Sempre descendo o rio, no sentido do rio, certo? Então, aqui na margem direita, teríamos aqui a ombreira direita da barragem nessa cota, 1, 2, 3, tomando como referência as curvas de nível vermelhas, certo? Lá do outro lado, na margem esquerda, 1, 2, 3. Essa curva de nível aqui, do lado esquerdo, tem a mesma cota dessa curva de nível aqui do lado direito. E aí o tamanho que a barragem teria que ter, interligando esses dois pontos. Então, nós teríamos uma barragem muito maior, nesse caso, onde o vale é espraiado, curvas de níveis distantes, principalmente na margem esquerda, do que nessa região onde o vale é encaixado. Então, é preferível fazer a instalação, a implantação, a execução, a construção da barragem no vale encaixado. Tudo bem, pessoal? Bom, e aí, em função dos tipos de barragem, nós vamos comentar sobre a aplicação desses pesômetros em função desses tipos. Primeiro vamos falar das barragens de terra, ou da barragem de terra homogênea, que é aquela barragem que tem um maciço constituído apenas por um material de terra argiloso, né, um material de baixa condutividade hidráulica. Então, o material precisa ser argiloso, com a condutividade hidráulica baixa, variando de 10 a menos 8 a 10 a menos 5 metros por hora. Vocês vão lembrar, então, do que é a condutividade hidráulica, que vocês já estudaram sobre isso lá em mecânica dos solos, certo? Em mecânica dos solos, por exemplo, vocês estudaram a percolação de água em meios porosos, que permitia para vocês calcular a vazão de água que escoava por um meio poroso, né? Então, você trabalhava lá na mecânica dos solos, eu vou pôr aqui do lado esquerdo, por exemplo, calculando qual era a velocidade de passagem da água. Eu vou chamar essa velocidade de percolação de Q minúsculo. Aí você trabalhava lá como sendo um K, que multiplicava um I, alguns chamam de J, que é um gradiente hidráulico. Então, dessa maneira, vocês calculavam a velocidade de percolação da água no meio poroso. Quem é o K? É a condutividade hidráulica do meio. A vazão que escoa, que normalmente nós chamamos ali com a letra maiúscula, que é aquela descarga de volume de água, né, metro cúbico por segundo, você trabalhava calculando, pegando a velocidade Q, ou seja, K vezes I, multiplicando pela área da seção transversal de passagem. Então, provavelmente, lá na mecânica dos solos, foi assim que vocês estudaram a lei de Darcy, certo? Então, essa aqui é a lei de Darcy. Uma lei, uma expressão matemática que permite o cálculo da velocidade de percolação de água em meios porosos, de líquidos em meios porosos, em geral, certo? Onde o K é a condutividade hidráulica. Então, quanto maior for a condutividade hidráulica, mais fácil a água passa pelo meio, mais facilidade o meio tem em deixar a água passar. Quanto menor for a condutividade hidráulica, mais dificuldade o meio tem em deixar a água passar. Então, já que estamos falando de uma barragem que tem o objetivo ali de fechar o vale de um rio para acumular água a montante dela, ela tem que ter um material de condutividade hidráulica baixo. As argilas têm condutividade hidráulica baixa e o valor da condutividade hidráulica é de 10 a menos 8 a 10 a menos 5 metros por hora. Tem que ser, então, material. Não vou dizer que é totalmente impermeável, porque a argila não é totalmente impermeável, mas ela tem baixa condutividade hidráulica, ela tem baixa permeabilidade, certo? Aqui na área de fluidos, nós trabalhamos com a lei de Darcy de uma forma um pouquinho diferente com a cara que ela leva lá na mecânica dos solos. Então, nós escrevemos assim, ó, que a velocidade aparente de percolação, que é o mesmo Qzinho aqui, ela é igual a condutividade hidráulica K, vezes o gradiente de carga hidráulica, que nós chamamos de dH dx. O dH dx é a mesma coisa do gradiente hidráulico, é o quanto a carga hidráulica ela diminui ao longo da distância, certo? Normalmente, a água percola nos meios porosos
da maior carga hidráulica para a menor carga hidráulica. Então, esse gradiente hidráulico ele é negativo. Então, a água vai da parte alta para a parte baixa, é isso que eu quero dizer, tá? E levando a um gradiente hidráulico negativo, porque a posição final dela, na parte baixa, ela tem um nível menor do que na parte alta, certo, pessoal? Se nós observarmos aqui, fixarmos, por exemplo, um dado, um nível horizontal de referência, uma referência de nível, certo? Aqui uma referência de nível, um RN. Aqui, por exemplo, a gente tem a posição da água. Pegando dois pontos, né, vamos pegar aqui uma posição 1, por exemplo. Essa posição 1, ó, a água tem um certo nível NA1. É o nível que ela assume aqui na porção superior. Aqui ela vai ter um nível NA2 inferior, NA2. Nível de água NA2, certo? Então, a carga hidráulica nesse ponto seria H1, a distância vertical entre a referência de nível e o nível da água subterrânea, a água percolante no meio poroso. Estamos falando de água em meio poroso, a água que percola em meio poroso, tá? O nível H2 é a distância entre uma referência de nível e a posição do nível de água na situação 2. E a gente tem aqui, por exemplo, uma distância entre eles, uma distância ΔX, marcando a distância entre duas posições, a posição x1 e a posição x2, certo? Então, se nós formos calcular esse ΔX, esse DH, ele vai ser sempre a carga final, veja que a água está nesse sentido, o maior nível para o menor nível, que seria H2, menos a carga inicial, H1, a carga hidráulica inicial, H1, dividido por x2 menos x1, que seria o ΔX. Veja, pessoal, que esse DH, aqui DH dx, né, porque nós dividimos ali por ΔX, veja que H2 menos H1 é negativo, certo? O que vai levar a um gradiente hidráulico negativo. Então, ó, esse termo aqui, ó, H2 menos H1, é um valor menor que zero. Então, o gradiente hidráulico dH dx, consequentemente, ele é um valor menor que zero. Por isso, a gente usa na fórmula um valor, ou multiplica a fórmula por menos 1, coloca o sinal aqui negativo, ó, menos K dH dx, para que a velocidade não fique negativa, entendeu? Porque como o gradiente hidráulico é sempre negativo, a água desce no sentido do maior nível para o menor nível, aí a gente teria velocidades negativas. A velocidade de menos 1 centímetro por segundo, menos 2 centímetros por segundo. Para que ficar falando em velocidade negativa? Então, uso o sinal negativo aqui para falar. A velocidade é 2 centímetros por segundo, 1 centímetro por segundo. A gente sabe que ela desce da maior carga hidráulica para a menor carga hidráulica. Então, normalmente, na área de hidráulica, a lei de Darcy, a mesma lei de Darcy, ela é enunciada desse jeito. Q é igual a menos K dH dx. Certo? Então, aqui a lei de Darcy. Tudo bem, pessoal? Então, temos aqui uma barragem de terra com uma fileira de pesômetros que mergulham até o maciço dessa barragem. Os filtros desses pesômetros, aquela porção ranhurada, ela está na porção inferior desses pesômetros aqui, tá? Nós sabemos que sobre o talude de montante, que é aquele talude que está em contato com o reservatório, há a formação de um prisma de pressão. Então, quanto vale a pressão aqui nesse ponto, onde a água encosta com o talude de montante? É zero. Quanto vale a pressão nesse ponto, que é a parte mais profunda do talude da montante? ρGH, onde H seria a profundidade, né, do reservatório nessa posição. Então, vamos imaginar que aqui o reservatório ele tem uma profundidade H. Deixa eu mudar ali a nossa cor, porque o H aqui quase não apareceu, né? Então, o reservatório ali ele tem uma profundidade H. Nessa posição. Então, aqui a pressão é a pressão atmosférica, que conforme nós falamos, é zero na escala relativa, é equivalente a zero na escala relativa. E aqui nós temos uma pressão que vale ρGH. Desenhando o prisma, nós teríamos um prisma linear, certo? Onde a pressão aqui vale ρGH, é a pressão que atua sobre esse ponto. O prisma ele é desenhado perpendicularmente à superfície submersa, e nesse caso, como não foi falado nada acerca de estratificação, a gente teria aqui uma variação linear
desse prisma, certo? Então, temos aqui um prisma de pressão que atua sobre o talude de montante dessa barragem. Agora, o que acontece, então, com a pressão em relação ao talude de montante? A pressão está forçando a água a entrar para dentro da barragem. Tá? Então, a água presente ali no reservatório, em função da pressão exercida sobre o talude montante, ela tende a entrar para dentro da barragem. E entra, mesmo que a condutividade hidráulica seja pequena, porque a argila é um meio poroso. Então, há uma tendência de percolação da água no interior do maciço dessa barragem, certo? Então, a água ela tende a percolar no interior do maciço. E ali estão os pesômetros justamente para identificar aonde está a zona saturada em função das leituras de nível de água no seu interior. Então, com piezômetros instalados em rede ou em fila, é possível mapear a posição da zona saturada a partir da medição do nível de água no interior desses piezômetros, certo? Então, aqui, por exemplo, a partir da leitura desses 3 piezômetros, identifica-se aproximadamente que abaixo dessas leituras temos uma zona saturada de água passando por dentro do maciço. Tudo bem, pessoal? Não é desejável que essa zona de água saturada atinja o talude jusante a grandes alturas, porque com isso pode-se provocar um processo de erosão regressiva desse talude, o que vai levar a uma perda de estabilidade e um dano ao maciço da barragem. Tá? Então, essa água percolante que passa e se aproxima do talude jusante, ela não deve atingir a grandes alturas esse talude jusante. Uma situação, por exemplo, assim, onde ela vem aqui e atinge esse talude a grandes alturas. É desejável que ela atinja a pequenas alturas, que esse nível de água seja o mais baixo possível. Normalmente porque o material do maciço é a argila, certo? Esse material argiloso, ele é um material... Opa, vamos voltar lá? Meu Deus do céu, eu bagunço aqui. Esse material argiloso, ele tem condutividade hidráulica baixa, conforme a gente vê, e isso produz uma grande queda de nível de água entre um ponto e outro, ou seja, ao longo de um ΔX, por exemplo, que separa esses 2 piezômetros, há uma tendência grande de queda dos níveis de água NA1 e NA2, ou seja, a tendência é que NA2 seja bem mais baixo que NA1, porque o material aqui ele tem uma condutividade hidráulica baixa, certo? Mas, se porventura esse nível de água da zona saturada atingir o talude jusante a uma altura grande, isso pode trazer grandes prejuízos ao maciço da barragem, porque essa água da zona saturada ela vai removendo os finos do maciço, tá? Então, se a zona saturada chegar aqui na parte alta, ela vai carreando os materiais finos do maciço. Eles são os materiais finos que dão coesão ao maciço. Então, se você tem um maciço de terra com pouco material fino, ele perde a coesão. E perdendo a coesão, ele perde a resistência. E aí, essa sua barragem ela vai sendo erodida regressivamente, de trás para frente, até chegar a um ponto onde ela pode colapsar. Certo? Então, essa situação da franja saturada emergir próxima do talude jusante a uma grande altura é algo bem indesejável, certo? E para isso há melhores técnicas de construir barragens do que as barragens de terra homogênea. As barragens de terra homogênea são aquelas mais simples, mas não é a melhor técnica de construção de barragens de terra. Vamos ver técnicas um pouco melhores aqui. Uma forma é construir a barragem de terra com um núcleo central argiloso. Então aqui nós temos o maciço da barragem com uma condutividade hidráulica K1 e aqui o núcleo central argiloso, um material com condutividade hidráulica K2 bem menor do que a condutividade hidráulica K1. Em outras palavras, esse núcleo central argiloso ele é mais impermeável do que a maior parte do maciço que compõe a barragem, certo? Bom, em que isso aí vai ajudar? Nós temos ali o prisma de pressão, que vai atuar sobre o talude de montante da barragem, né? Temos ali o prisma. Esse prisma de pressão, ele força a penetração da água para dentro do maciço, então há esse prisma de pressão que vai forçar a penetração de água para dentro do maciço, formando uma zona saturada ali nesse interior, tá? Mas quando essa zona saturada atinge
um material de menor condutividade hidráulica, ela vai descer bastante. Então, esse material de condutividade hidráulica baixa, ele vai proporcionar uma queda bem expressiva da zona saturada, do nível de água na zona saturada, evitando que essa franja saturada atinja lá o talude de jusante, garantindo melhor integridade ao maciço da barragem. Tá? Então, essa técnica construtiva é uma técnica bastante interessante pelo fato do material menos permeável, o núcleo mais argiloso, forçar o decaimento da superfície saturada de água percolante dentro do maciço. E isso alivia lá o seu talude de jusante, evitando problemas de remoção de finos e erosão da barragem. Nesse caso, a leitura dos pesômetros mostra o seguinte, ó, o pesômetro P1, ele mostra que a água percolou na primeira parte da barragem, né, nessa primeira porção da barragem de montante. O pesômetro P2 e P3 estão vazios nesse caso, mostrando que o nosso núcleo central argiloso deu conta do recado. Ele proporcionou a descida da franja saturada, protegendo o talude jusante dessa barragem. Tá? Então, num esquema como esse, espera-se que o pesômetro P1 encontre água, mas é desejável que P2 e P3 não encontrem água. Lógico, sendo essa uma técnica mais elaborada, ela está sujeita à existência de jazidas de dois tipos de materiais argilosos na proximidade. Um material argiloso mais volumoso, que vai compor o núcleo, que vai compor o maciço principal da barragem, material de condutividade hidráulica K1, e um material de condutividade hidráulica K2 mais baixa, que vai compor o cordão central, menos volumoso. Mas é preciso que haja jazidas desses dois materiais naquela região onde vai ser construída a barragem. Então, nem sempre é possível fazer esse tipo de construção. Tá? Outra possibilidade é a possibilidade de se usar materiais arenosos internos, formando filtros e tapetes drenantes e drenos de pé, que normalmente são de enrocamento. Aqui o princípio ele é um pouco diferente. A barragem é de terra, então ela tem aqui uma condutividade hidráulica K1 pequena, mas existe o prisma de pressão e esse prisma de pressão força a percolação da água para o interior da barragem, a partir do seu talude de montante, certo? Então, esse prisma de pressão ele vai favorecer a percolação de água para o interior da barragem, formando no maciço uma zona saturada. Então, essa zona saturada ela é formada aqui. O pesômetro P1 vai capturar essa zona saturada, indicando que abaixo dessa posição a gente tem uma zona saturada de água. Mas aí, de repente, ele encontra um alinhamento vertical de material arenoso. E quando nós comparamos a areia, eu vou chamar esse material aqui de condutividade hidráulica K3, certo? Quando a gente compara a areia com a argila ela é bem mais permeável do que a argila. Então, a condutividade hidráulica da areia é maior do que a condutividade hidráulica da argila. E aí a gente segue aquela lei que rege boa parte da engenharia civil. Se a água ela é indesejável dentro de um sistema, e no caso ela é indesejável dentro do maciço da barragem, mas se você não consegue impedir a entrada de água dentro desse sistema, nós não conseguimos impedir nesse caso a entrada de água dentro do maciço da barragem, então você facilite a saída de água de dentro do sistema, certo? Então, o que rege esse princípio é isso. Quando a gente coloca aqui material arenoso, a água, que não é boba, ela vai passar pelos caminhos mais fáceis. Ela tem dificuldade de passar pela argila, mas ela encontra areia e aí ela escoa pelo material arenoso de forma mais fácil. E dessa forma, o filtro vertical e o tapete drenante de areia acaba aliviando o talude de jusante da barragem, porque a água atinge essas posições e acaba escoando preferencialmente por esses locais que são de mais fácil escoamento, porque a condutividade hidráulica é maior. E aí ela passa pelo dreno de pé, que é um material de transição, de enrocamento, também
mais permeável, então inclusive com a condutividade hidráulica K4, né, maior ainda do que a da areia, é um material rochoso, né, então tem condutividade hidráulica maior, e com isso a água ela é eliminada para a jusante da barragem, atinge novamente o leito natural do rio, a jusante da barragem, depois da barragem, mas alivia o talude de jusante, e isso evita processos de perda de coesão e de colapso do maciço dessa barragem. Nesse sistema, os pesômetros estão ali, mostrando que P1 captura uma zona saturada à esquerda do filtro de areia e o pesômetro P2 vazio, indicando que o filtro de areia funcionou, certo? Então, com o pesômetro P2 vazio, não encontrando água seca, pesômetro P2 seco, isso indica que o filtro de areia e o tapete drenante estão funcionando, eles estão conseguindo veicular a água por eles. Se porventura o pesômetro P2 aparecer com água, significa que o seu filtro de areia não está funcionando bem, certo? Então, esse monitoramento a partir de pesômetros é muito importante, fundamental em barragens, certo, pessoal? Temos também barragens de enrocamento, né? A barragem de enrocamento ela tem como maciço principal o material rochoso, então o enrocamento seria aquele material de condutividade hidráulica que nós chamamos ali de K4, é um material de condutividade hidráulica alta, certo? E se há, portanto, um prisma de pressão que atua sobre o talude de montante, um prisma de pressão que vai atuar sobre o talude de montante, prisma linear aqui, né? Não tem nada de estratificação. Deslizou aqui a caneta. Então, não ficou linear também isso aqui não, hein? Deixa eu desenhar aqui. Dá um trinho aqui nesse pedaço. Então, nós temos ali um prisma de pressão que atua sobre o talude de montante. Sabemos que o prisma de pressão é desenhado perpendicularmente à superfície sobre a qual atua, certo? E ele encontra, então, a água do reservatório, ela está em contato com um material muito poroso e um material com condutividade hidráulica alta. Então, ela passa fácil, né? A questão é que a água vai passar fácil pelo material rochoso, ela vai entrar fácil aqui no material rochoso. Ela entra com certa facilidade, porque o K4 é grande. E isso não produz uma queda desse nível de água. Se fosse argila, essa água desceria mais aqui, mas como é rocha, ela passa com certa facilidade. Deixa eu até colocar um azul aqui que fica um pouco mais evidente, tá? A água passa com certa facilidade por esse material. Então, o pesômetro P1 fatalmente vai denunciar a presença de água ali, mostrando que há uma zona saturada nesse maciço. Mas aí, é fundamental que as barragens de enrocamento tenham no seu núcleo central um material argiloso. Então, aquele material de condutividade hidráulica K1 bem menor do que a condutividade hidráulica K4. É fundamental que haja esse núcleo argiloso, senão a superfície de saturação da água ela passaria facilmente para o talude jusante. Mas quando ela encontra um material mais impermeável, de condutividade hidráulica menor, esse material dificulta a passagem da água e essa água desce. Ela sofre um grande decaimento no material argiloso e isso alivia o talude de jusante da barragem, certo? Então, nas barragens de enrocamento, é natural que a parte à esquerda, próxima ao reservatório, seja saturada, mas o núcleo central argiloso precisa dar conta do recado, vedar o maciço da barragem, proporcionando uma grande queda da frente de saturação nesse maciço, portanto, protegendo lá o talude de jusante. Nos pesômetros, espera-se que P1 encontre água nele e que P2 e P3 a água não seja encontrada, ou seja, que P2 e P3 estejam sempre secos, certo? Isso indica que o nosso cordão central argiloso, que o nosso núcleo central argiloso está funcionando bem. Beleza, pessoal? Para que se faça uma barragem de... vou fazer a barragem de terra ou de enrocamento? Qual barragem que é melhor? Depende das jazidas que se tem no local. Não é uma questão de uma ser melhor que a outra, tá? Para fazer uma barragem de terra, de núcleo, de maciço de terra, de argila, é importante que você tenha na região materiais argilosos, porque você vai consumir, vai utilizar um grande volume desse material, né? Então, é importante que ali você tenha materiais próximos ali para fazer essa barragem de terra, certo?
Se você vai usar tapete drenante e filtros, é importante que você tenha também jazidas de areia. Normalmente há, porque são regiões de rio, né? Então, que haja essas jazidas de materiais arenosos. A barragem de rocamento, ela é usada em casos onde há jazidas mais próximas de material de rocha, né? Então, você tem mais material rochoso do que material argiloso naquela região. Aí começa a ser viável utilizar a barragem de rocamento. Mas mesmo assim, é importante que se tenha algum material argiloso, porque a barragem de enrocamento ela não funciona sem o núcleo central argiloso. Ela precisa ter o núcleo vedante argiloso, sem a qual ela não vai funcionar. Tá? Apenas nessa situação, com a barragem de enrocamento, tem-se uma jazida de material rochoso maior em termos de volume do que uma jazida de material argiloso. Tudo bem, pessoal? Bom, e temos também as barragens de concreto. As barragens de concreto, elas já são mais propícias de serem instaladas naqueles vales mais encaixados. É uma barragem muito cara, o concreto é um material muito caro, certo? Mais caro que terra, por exemplo, né? Então, é importante que as barragens de concreto elas sejam construídas com comprimentos pequenos. E esses comprimentos pequenos são naquelas regiões mais encaixadas, conforme a gente vê, tá? As barragens de concreto elas podem ter diversas classificações. Aqui nós temos a barragem de concreto de gravidade, que são barragens maciças, conforme a gente vê nesse esquema de concreto, ela é inteiramente maciça, praticamente pouquíssima armação, né? E o peso do maciço é um fator preponderante na estabilidade dessa barragem. Então, é uma barragem pesada, em função do concreto, e esse peso desse maciço, ele acaba favorecendo aí a estabilidade dessa barragem, tá? Garante a estabilidade da barragem em função do próprio peso, por isso que ela é chamada de barragem de concreto de gravidade. Ela é travada nas ombreiras, esquerda e direita, em vales encaixados, e o peso é um fator importante para a sua estabilidade, certo? Lógico que sobre o paramento de montante dessa barragem atuará o prisma de pressão. Nós temos lá o velho prisma de pressão atuando sobre o paramento de montante dessa barragem, formando aqui um ângulo de 90 graus e propiciando ali uma distribuição de pressão sobre essa superfície desse paramento de montante da barragem. Só que o concreto é um material mais impermeável do que a argila, certo? E a fração de poros no concreto é muito pequena, né? Então nós temos um concreto praticamente impermeável, salvo por algumas trincas, eventuais trincas que possam existir nesse concreto por onde a água acaba percolando. Mas a água percolante no maciço de concreto é muito pequena, certo? Então nesse caso não tem sentido a instalação de piezômetros dentro do maciço, conforme a gente via nas outras barragens. Veja que aqui o piezômetro está instalado dentro do maciço. Aqui ele está dentro do maciço, por exemplo. Na barragem de concreto, a instalação de piezômetros dentro do maciço ela não é tão importante, porque a quantidade de água dentro do maciço não é grande, porque o concreto é bem mais impermeável que a argila. Mas é importante que os piezômetros avancem até o subsolo ou até a fundação da barragem. Então, nessa região aqui de fundação da barragem, a gente tem piezômetros, certo? Para verificar se existe água percolante sobre o subsolo, na região do subsolo. Essa água percolante ela vai percolar por trincas, fissuras na região de fundação da barragem, certo? E podem pressionar a base dessa barragem. Sob que circunstâncias? Imaginemos que os piezômetros P1 e P2 capturem água a essa altura aqui, por exemplo. O piezômetro P1 capturou água nessa altura e o piezômetro P2 capturou água nessa altura aqui. O que está acontecendo aqui, pessoal? Não é água do lado de dentro do maciço, do concreto. É água que entrou pelos filtros, que entrou por baixo, na região ranhurada, porque os piezômetros foram instalados lá na fundação, na parte de baixo da barragem. Então, significa que essa água encontrada dentro dos dois piezômetros, ela entrou por baixo, certo? E que, portanto, existe um prisma de pressão sobre a base dessa barragem. Vai existir ali um prisma de pressão sobre a base dessa barragem. Veja aqui, ó, se nós observarmos aqui, temos uma certa altura do nível de água aqui, o prisma de pressão deverá ter a altura parecida nessa posição. Aqui temos uma altura em relação à base e esse prisma de pressão deve ter uma altura parecida em relação à base. Então,
haverá um prisma de pressão com distribuição também aproximadamente linear, que exercerá pressão sobre a base dessa barragem de concreto. Eu vou desenhar ele aqui perpendicularmente, aqui ficou meio torto, tá? É tudo perpendicular. Tudo aqui formando ângulos de 90 graus sobre a base da barragem de concreto. Essa linha que eu vou destacar aqui, seria a base dela, tá? Base da barragem de concreto. E o que esse prisma vai fazer, pessoal? Ele vai exercer uma força sobre a base da barragem. E essa força que aparecerá sobre a base da barragem, em decorrência desse prisma de pressão, vai contrabalançar a força peso, que é um dos principais elementos de estabilidade desse tipo de barragem. Ou seja, é interessante que você tenha água percolando na fundação de uma barragem de concreto? Lógico que não, porque essa água percolante vai produzir sobre a base da barragem um prisma de pressão e uma força de baixo para cima que irá contrabalançar o peso. Ela pode não ser igual ao peso, certo? Mas se for igual ao peso ou maior que o peso, ela faz a barragem voar aqui para cima, ela levanta a barragem, né? Mas ela vai diminuir com uma força resultante para baixo. E a força resultante para baixo é que ajuda na estabilidade. Então, com a redução dessa força resultante para baixo, em função dessa força aqui, vou chamar essa força aqui só de F, simplesmente FF, força na fundação, sobre a fundação, tá? A estabilidade da barragem é diminuída, né? Então, é importante que essas fundações de barragens de concreto, elas sejam mais impermeáveis, para evitar a percolação de água por ela e a formação desses prismas de pressão sobre a base. Tá? O pesômetro P1 P2 está ali justamente para verificar se há água percolante sobre a base e permite a construção até desses prismas para que a gente possa calcular essa força FF. Então, apagando aqui para o desenho não ficar carregado, é importante que essa fundação da barragem ela seja mais impermeável possível e às vezes isso é feito com a injeção de nata de cimento sobre as fissuras. Porque vão existir fissuras na rocha, né? Mas durante a construção da barragem é injetada nata de cimento, essa nata de cimento ela vai vedando essas fissuras e às vezes são construídas também cortinas de concreto. Essas cortinas de concreto são cortinas verticais e elas afastam a eventual água percolante da região da base da barragem. Então a água percolante ela encontra uma cortina, ela vai passar longe ali da base da barragem, não exercendo sobre a base um prisma de pressão que não é benéfico à estabilidade dessa barragem. Certo, pessoal? Bom, há outras barragens também de concreto. Veja que a barragem com gravidade ela tem um maciço totalmente preenchido por concreto, né? Ela é toda de concreto, mas é totalmente feita de concreto. Veja o quanto de concreto é gasto nessa barragem, mesmo que ela seja construída num vale encaixado. As barragens de concreto por gravidade aliviada, ela tem a parte central vazia. E com isso, economiza-se muito em concreto, tá? Essa parte vazia também, ela acaba auxiliando no próprio resfriamento do concreto durante a execução, né? A reação lá do concreto é uma reação que libera calor, né? Isotérmica, né? E a presença de uma parte vazia acaba favorecendo a liberação desse calor durante essa operação ali do endurecimento do concreto, a reação que o concreto faz até endurecer, certo? Então veja que temos aqui uma parte interior que é vazada e isso diminui muito o peso da barragem, economiza concreto, certo? Então nós temos, por exemplo, em Itaipu, eu creio que essa imagem aqui é de Itaipu, uma parte de barragem de concreto que ela é aliviada, de gravidade aliviada. Então aqui a gente tem o talude montante, talude jusante e interior vazado, certo? Existem as barragens de concreto de contraforte, então os contrafortes são esses tipos de estruturas que a gente verifica aqui, ó. Então aqui nós temos um contraforte, tá vendo? Então esse aqui é o contraforte, então ela apresenta vários contrafortes ao longo da sua extensão. Esse contraforte ele auxilia na distribuição da força para baixo, então a força causada pela pressão da água montante no reservatório, ela é distribuída para baixo pelos contrafortes, o que garante estabilidade desse tipo de barragem de concreto, tá? Então a gente vê esse exemplo aqui,
a barragem de Itaipu, ela também tem trechos de contrafortes. Itaipu é interessante porque tem todos os tipos de barragem tem nela. Em Itaipu tem barragem de rocamento, tem barragem de terra, tem barragem de concreto com gravidade, tem barragem de contraforte e de aliviada, né? Barragem de concreto aliviada, com aquele núcleo central vazado, né? Então há várias barragens ali que compõem a barragem, a extensão total da barragem de Itaipu. E, finalmente, temos as barragens de concreto rolado e compactado. É aquela barragem também funciona por gravidade, ou seja, o próprio peso do concreto auxilia na sua estabilidade, mas nesses casos o concreto ele é espalhado com um trator de esteira e depois compactado. Então o concreto ele é lançado no terreno e compactado, espalhado e compactado ali com um trator de esteira. Basicamente são esses tipos de barragens de concreto. Mas em geral, estamos aqui falando de pesômetros, é importante que os pesômetros sejam instalados lá, na fundação dessas barragens, certo? Utilizando aqui os seus filtros nas fundações das barragens de concreto, não especificamente nos seus maciços. E para encerrar as barragens de concreto, a gente vê a mais bonita delas, né? São as barragens de concreto em arco. Aí o exemplo clássico da barragem Hoover, né? nos Estados Unidos, é uma barragem em arco. Veja que o arco ele é sempre projetado dessa maneira a suportar a tensão causada pela pressão da água, a compressão da água, né? Esse tipo de barragem com arco, vamos dizer assim, convexo para dentro do reservatório, é o que a gente verifica aqui, o arco é convexo, sempre convexo para dentro do reservatório. A gente nunca vai ter uma barragem de concreto, por exemplo, pessoal, com arco côncavo para dentro do reservatório. Nunca uma barragem de concreto desse jeito. A barragem de concreto nunca vai ser desse jeito. Ela pode até ser assim, mas pode ser de terra ou de enrocamento, que é uma barragem muito larga, um maciço muito grande. Mas de concreto, nunca uma barragem de arco ela é feita desse jeito. Então ela é sempre convexa para dentro do reservatório. E com isso tira-se proveito, né, daquele conhecimento estrutural que nós temos de engenharia, que é a resistência que os arcos têm a esforços de compressão. Os velhos romanos já sabiam disso, já construíam seus aquedutos, né, de forma que os arcos suportam os efeitos de compressão, distribuindo bem as tensões para as ombreiras laterais. Essa capacidade que as estruturas em arco têm de suportar bem essas tensões de compressão, que a gente verifica aqui, permite que a barragem em arco tenha espessura menor do que as barragens por gravidade, simplesmente por gravidade. Então isso permite que as barragens gastem menos material de concreto. Mas para isso é muito importante que se tenha ombreiras bem resistentes, que o material rochoso das ombreiras seja um material bem resistente, porque os esforços, conforme a gente vê, são transferidos aqui para as ombreiras. Então essas ombreiras elas precisam suportar esses esforços de compressão causados pelo prisma de pressão, pela distribuição de pressão no reservatório. Tudo bem, pessoal? Logicamente, nessas barragens de concreto, a instalação de pesômetros na fundação é algo muito importante para se fazer o monitoramento dessas subpressões, das pressões de baixo para cima que podem prejudicar a estabilidade da barragem. Na sequência, nós vamos fazer um exercício, mas vamos deixar esse exercício para a próxima aula, tá? Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Pergunta, ficou alguma dúvida aqui nessa parte teórica, pessoal? Tudo bem? Ótimo. Então,